Fala aí, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre ciclo menstrual, tá? Essa é a primeira parte da aula. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, o que eu preciso saber sobre ciclo menstrual? Eu preciso me lembrar o que eu já vi sobre hormônios. Então, a primeira coisa que eu preciso me lembrar é quais são os hormônios que estão envolvidos no ciclo menstrual. Então, na hipófise, eu tenho a liberação de hormônios como hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, ou FSH e LH, tá bom? Esses hormônios, eles vão agir diretamente nos meus ovários. Tranquilo? Beleza? Bom, quando eles agem diretamente nos meus ovários, eles estimulam a produção de mais dois hormoninhos femininos, que é estrogênio e progesterona. E daí? Bom, e daí que começa a brincadeira agora. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui um desenho muito esquemático, né? Do Leonardo da Vinci. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um útero. Para que ocorra ovulação, esse útero ele passa por transformações. Então, no período de amadurecimento de ovócito, esse endométrio começa a ficar espesso. Professora, por que ele fica espesso? Por que ele fica com essa paredinha mais grossa aqui? Para rolar a tal da nidação. O que é isso? É para que esse saco gestacional, que ainda nem tem embrião, tá? Possa se fixar ali para formar os órgãos, para formar as estruturas placentárias. Mas isso é assunto para a próxima aula. Mas vamos lá. Primeira mudança que eu tenho depois da hormonal é o aumento, né, da parede do meu endométrio. Bom, enquanto isso está rolando aqui dentro do meu útero, lá no meu ovário está rolando uma outra coisa, que é o amadurecimento do ovócito. Eu falei para vocês na aula anterior sobre sistema genital que nós, mulheres, já nascemos com os ovócitos semi-prontos, como se fosse uma pizza, né? É só colocar para esquentar, assar. Então vamos lá. Durante o nosso desenvolvimento embrionário, os nossos ovócitos, ele para na metade do caminho, ele para na meiose 1. Ele para e segura ali até que ele tenha estímulo para continuar o processo de gametogênese. Lembrando que ocorre pela meiose, porque nós temos 46 cromossomos e nós queremos apenas 23 cromossomos em cada ovócito. Afinal, 23 com 23 são 46. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui um ovócito primário, ele termina a sua meiose e se torna um ovócito secundário. Esse ovócito está pronto para a fecundação. Tranquilo? Bom, esse ovócito pronto para a fecundação, com a ação dos hormônios ovarianos, progesterona e estrogênio, então só para a gente entender, durante a ovulação você vai ter uma grande quantidade de estrogênio, mas uma quantidade gigantesca de estrogênio, tá bom? Essa quantidade gigantesca de estrogênio vai fazer com que ocorra a ovulação, que é quando esse ovócito sai do seu ovário e segue para as trompas. Vamos fazer ele aqui, ó. Para as tubas uterinas. Lembrando que aqui a gente tem os nossos cílios, né? Para fazer ele descer até o útero. Bom, vamos lá. Ocorrendo a ovulação, a mulher começa a produzir progesterona, tá? Em grande quantidade. Então, pós-ovulação, começa a grande quantidade de progesterona. Por quê? Para que, caso haja, tá? Fecundação, nesse período, você não tenha descamação do útero. E junto dele vai um outro hormôniozinho chamado... Desculpa, gente. Chamado gonotrofina, tá? Ou GGH? Acho que é isso. Bom, vamos lá.
esse hormônio vai impedir. A quantidade de progesterona aumenta muito grande, porque além dos seus ovários já estarem produzindo a quantidade normal, eu tenho aqui o que eu chamo de cicatriz. Essa cicatriz eu dou o nome de corpo lúteo e ele também ajuda a produzir progesterona para manter a gestação, ok? Professora, não rolou gestação, o que vai acontecer? Quando não acontece a gestação, simplesmente o nosso útero começa a descamar, começa a perder toda essa parede que ele aumentou. E isso resulta no que a gente chama de menstruação. Bom, a primeira menstruação é datada como menarca. Então, primeira menstruação, menarca, tá? E a última menstruação, a última data de menstruação eu chamo de menopausa. Olha que interessante. A menarca, ela tem um período mais curto ali entre as mulheres. Ocorre entre 10 e 13 anos, a média. Algumas mulheres um pouco antes, algumas mulheres um pouco depois, mas na média é entre 10 e 13 anos. Que é o que marca aí a nossa o nosso início da puberdade, tá? O início da puberdade feminino se marca aí com a menarca. Bom, já quando eu falo da menopausa, eu estou dizendo o seguinte: se essa mulher ela já tem, tá? O número de ovócitos prontos. Se ela tiver 10, ela vai menstruar 10 vezes e vai parar. Exemplo, tá? Nós temos muito mais que isso. Só para saber, temos 2 ovários, cada dos 2 tem horrores de ovócitos. O que acontece? Como a gente já nasce com esse número pré-determinado, tá? Algumas situações, como o uso de anticoncepcional contínuo, né? Ou predisposição genética, má alimentação, né? O meio onde essa mulher está inserida, isso tudo vai interferir na quantidade e qualidade de ovócitos que ela vai eliminar, que ela vai ovular durante a sua vida, tá? Então, acho que é isso aí. Voltamos num próximo momento com mais um pouco de ciclo menstrual e embriologia. E aí, galerinha, voltei. Meus alunos queridos, meus tesouros. E você achou que tinha acabado? Não acabou. Vamos lá para mais um pedacinho sobre ciclo menstrual. Bom, eu havia já explicado como funciona a questão de alguns hormônios. Mas essa tabelinha aqui, esse super desenho da sua pro muito doida, tá quase igual. Tá, eu sei que tá. Quase uma obra de Leonardo da Vinci isso aqui. Vamos lá. Essa tabelinha, ela sempre cai em exercícios, tá? Dos exercícios mais simples da tua apostila, aos simulados do sistema, ao Enem e também no vestibular. O que acontece? Eles dão lá numa tabela, tá? A seguinte informação. O que está acontecendo no útero, no ovário, quais são os hormônios ovarianos que estão agindo e os hormônios hipoficiários, então os hormônios da hipófise. Então vamos entender aqui. O ciclo menstrual, ele dura em média do 1º a 28 dias. Então ele tem em média 28 dias. Mas eu menstruo a cada 21. Realmente, eu a cada 30, 32, depende, tá? Mas a média, na grande maioria da população feminina mundial, esse ciclo menstrual ocorre a cada 28 dias. Tranquilo até aqui? Vamos lá. O que acontece no seu útero durante esses 28 dias? Por conta das funções hormonais, lá no primeiro dia após aí, primeiro dia, né? Dia de menstruação. Você ainda terminou a menstruação aqui, iniciou o primeiro dia. O que acontece aqui, ó? Normalmente isso aqui vai estar lá quase já no 7º dia. O seu endométrio começa a se espessar mais uma vez, ó, vai crescendo a paredinha, ele vai ficando fofinho, maciozinho. Pra quê, professor? O músculo do
do meu útero faz isso? Cara, para receber o feto, para receber o embrião, tá? Então, o seu corpo se prepara para uma gestação todos os meses, tá? Vamos lá. Então, ele começa a se espessar, rolou aqui, 14º dia. Não aconteceu fecundação, tá? Ainda tem mais alguns dias onde essa descamação vai diminuindo aos poucos e aí começa a descamação do útero novamente. Então, essa descamação do útero é o que a gente vai chamar de menstruação, que é o sangramento mesmo pela vagina. Bom, e no ovário, o que vai estar acontecendo? Então, eu tenho lá um ovócito primário, né? Esse ovócito primário entra lá na mitose, que estava parado, né, na gametogênese, forma o ovócito secundário e, ovulação. A ovulação, ela sempre ocorre aqui, ó, 3 dias antes, tá? Então, no caso, 13, 12, entre o dia 11 e o dia 17, tá? Mais ou menos aí, vai ocorrer a ovulação. Não aconteceu nada, forma corpo lúteo, é reabsorvido pelo corpo, né? Ocorreu fecundação, o corpo lúteo se mantém ativo aí até quase 8 semanas de gestação. Então, produzindo o que, professor? Produzindo progesterona. Vamos lá. E os seus hormônios ovarianos? O que vai estar acontecendo neles? Olha, eu tentei fazer aqui, mas eu só tenho caneta de 3 cores, não deu para fazer muita coisa, tá? Então, olha lá. Eu tenho estrogênio, que é a linha azul, e eu tenho progesterona, que é a linha pontilhada em preto. Então, durante o período de ovulação, ó, quem vai estar mais alto é o estrogênio. Então, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. No dia que ovula, ele tá lá no topo. Você está subindo pelas paredes. E aí, ovulou, automaticamente ele tem uma queda, tá? Enquanto isso, olha lá, eu tenho um aumento da progesterona. No período de ovulação, ela está mais baixa. Pós-ovulação, ela aumenta. Por que ela aumenta? Para esperar essa gestação. Não veio a gestação, ela volta a cair. Tranquilo? E os hormônios hipoficiários, hormônios da hipófise, como é que funciona? Em azul eu tenho o FSH e em preto eu tenho o LH. Hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante, ele sempre vai estar mais alto do que o luteinizante, sempre, tá? A diferença é aqui, ó, no momento da ovulação, no 14º dia em média, tá? Nesse momento eu tenho um aumento de hormônio luteinizante, para quê, professor? Para que ocorra a ovulação, tá bom? Para que ocorra a ovulação eu preciso ter um aumento de luteinizante, automaticamente eu vou ter um aumento de estrogênio, automaticamente eu tenho a ovulação, automaticamente o meu útero está pronto para receber este embrião. Tranquilo até aqui? Mas não acabou. E aí? E aí que naquele dia você estava no seu dia fértil e você teve relação desprotegida ou até mesmo intencional, quando você pensa numa mulher que está tentando engravidar, então ela precisa saber disso, tá? Essas tabelas, elas são importantes tanto para você prevenir uma gestação indesejada, quanto para você conseguir uma gestação desejada, tá? Então, isso aqui é importante para a mulher entender do corpo dela. Vamos lá. Então, o que é a fecundação? Fecundação nada mais é do que a junção de espermatozoide mais ovócito secundário. Juntou. A primeira célula que se forma, a gente chama de célula ovo ou óvulo, tá? Então, é uma célula que possui 2 núcleos e os núcleos estão em junção. Bom, e aí, meu amor, a partir desse momento, é mitose atrás de mitose, mitose atrás de mitose.
Só lembrando, mitose é aquele processo que a gente usa para reprodução de células idênticas. Então, aqui eu uso meiose para produzir células com 23 cromossomos. 23 mais 23, 46. Então, aqui esta célula ovo, ela já tem 46 cromossomos, mas você não é unicelular, ou é? Tem hora que eu acho que você é uma ameba. Não. Você não é unicelular, você é pluricelular, então você precisa de várias células. E essas células começam a crescer. E aí vem, elas começam a crescer, não, elas começam a se multiplicar. E aí vem. Nesse momento eu não tenho aumento no tamanho da célula, tá? O tamanho dela vai ficar o mesmo até formar o embrião. Até formar o zigoto, desculpa. O que vai acontecer aí? Ela vai aumentar, e aí é que vai, ó. Zigoto com 2 células, 4 células, 8 células, 16 células e assim vai. Até formar a mórula. O que é a mórula? Ó, mesmo tamanho inicial, porém lá dentro eu tenho um aglomerado gigantesco de célula. Tranquilo? Depois aqui a gente vai formar o blastômero e assim vai, que nós vamos falar. Formou o embrião. Ou saco gestacional, tá? Tem que rolar a tal da anidação. O que é a anidação? A anidação é a fixação, tá? Desse embrião no útero, aqui nessa camadinha espessa do seu útero, tá? No endométrio, para que possa iniciar a formação dos anexos embrionários, que aí vai ser assunto para daqui a pouco. Aguenta aí um pouquinho. Beijos. Oi, galera, voltei, vamos lá. Eu precisava arrumar a lousa, né? Olha que lindo a minha obra-prima neste momento. Vamos entender aqui. O que a Pro desenhou? Ela é doida, gente. Ó, teoricamente, eu desenhei um útero, um desenvolvimento embrionário. Como é que acontece? Depois que acontece a fecundação, o que vai acontecer? Ele vai sofrer todas aquelas mitoses que eu falei, não é verdade? Vai sofrer todas as mitoses e a partir dessas mitoses, ele vai caminhando aí, então vai sofrendo as mitoses e fazendo movimento lá pelos cílios da tuba uterina até chegar no meu útero. Quando chega no meu útero, eu disse que acontece a anidação, que é a fixação desse zigoto no útero, para que ocorra o desenvolvimento realmente embrionário, senão não vai ocorrer, tá? Aí é uma gestação perdida. Bom, vamos entender aqui como é que funciona. Como eu disse para vocês, ele vai se fixar. Então imagine que todo esse espaço aqui, ó, é a parede do seu útero, tá? Todo esse espaço é a parede do seu útero. O que acontece? Então, uma parte eu vou ter vasos sanguíneos da mãe, do útero da mãe, seguindo até dentro, tá? Do saco amniótico, formando aqui o que a gente chama de cordão umbilical. Só que isso aqui, gente, leva pelo menos 12 semanas para ocorrer, tá? 12 semanas para ocorrer. Como o bebê, como esse embrião vai se alimentar até lá? Ele tem uma estrutura que a gente chama de saco vitalínico, desculpa, que tem o vitelo. Vocês já ouviram essa palavra vitelo quando a gente estudou répteis, né? E os ovos terrestres. O vitelo, ele vai servir de alimento para esse embrião, tranquilo? Até que realmente seja formada a placenta. Lembra? Nós somos placentários. Bom, então forma a placenta. Forma a placenta a partir de quem? A partir de uma membrana chamada córeo. Essa membrana, ela protege uma outra membrana que eu vou chamar de âmino. O âmino é o que forma o saco amniótico. Dentro do âmino, então, eu tenho líquido amniótico.
Professora, para que serve líquido amniótico? Porque a origem da vida se deu na água, meu amor. Seu desenvolvimento é lá também. Você não sabe nadar, não sei por quê. Porque tu nem respirava nessa época, tá? É, bem isso aí. Ô, Pro, e daí o que acontece? Nós estamos nos alimentando, então, quando não é pelo saco vitelínico, é pelo cordão umbilical. E o meu cocô? Bom, se você fizer cocô, você já vai fazer lá no final da gestação, porque você engoliu o líquido amniótico. Porque, teoricamente falando, você está alimentando sim, mas as suas células. Então, o que você vai ter é xixi. E para isso, você tem um saquinho aqui, eu coloquei bem pequenininho, porque não cabia maior, tá? Que eu vou chamá-lo de alantoide. Então, qual que é a função do alantoide? Retirar do organismo do embrião, tá? Os resíduos metabólicos, que nesse caso seria o xixi, tá bom? Professora, mas eu não tô respirando? Não pelos seus pulmões. Tranquilo? Seus pulmões tá colabadinho aí, você só vai respirar o dia que o médico te tirar lá de dentro e você der aquele grito. Bom, uma gestação ela pode ser levada da 0 semana, né, do primeiro dia, até 42 semanas. Tranquilo? São 9 meses completo, 42 semanas. Bom, então vamos lá. Pro, e os gêmeos? Como é que funcionam os gêmeos? Lembra quando eu falei das sucessivas mitoses? De vez em quando, essas sucessivas mitoses, elas dão defeito. Dão defeito. E aí, no lugar de um espermatozoide e um ovócito formar um embrião, ele vai formar 2. E aí eu vou chamar esse indivíduo de gêmeos idênticos ou univitelínicos, tá? Porque eles vão partir de um mesmo espermatozoide e um mesmo ovócito. Esses carinha aqui, eles são idênticos. Quais vão ser aí as diferenças que eu vou ter? Tipo de anticorpos, quando normalmente ninguém reage, nenhum organismo, por mais semelhante que seja, vai reagir da mesma forma à mesma doença. Então, os tipos de anticorpos podem ser diferentes, tá? Então, se você fizer uma pesquisa de anticorpo, talvez você consiga identificar o DNA de um ou outro. O desenho da íris e a digital, tá? Do restante, esses indivíduos são idênticos. Pro, e quando nasce menino e menina? Bom, começa por aí. Eles dividiram a mesma barriga na mesma época, mas eles não são idênticos, tá? Então, ó, o que aconteceu? Eu disse para vocês que a mulher costuma ovular um ovócito por vez, um único ovócito por vez. Mas em algumas situações, e aí é genético, tá? Ah, a minha avó teve filhos gêmeos. Eram idênticos? Não. Opa! Então saiba que você tem um pezinho aí na ovulação múltipla. O que é isso, professora? No lugar de você liberar um único ovócito, você vai liberar 2, 3, 4, tá? Você vai liberar vários ovócitos. E é mais ou menos assim, o espermatozoide ele quer saber se tem ovócito. Ele não tá nem aí, era para ser um só. Não, não era para ser um só. Se tiver 10 ovócitos lá, 10 espermatozoides daqueles bilhões que são ejaculados, vão fecundar os 10 ovócitos. Professora, dá para um espermatozoide fecundar 2 ovócitos? Não. Dá para 2 espermatozoides fecundar um ovócito? Não. Por que não? Por uma questão muito simples que é a carga genética. Como eu já expliquei para vocês, a espécie humana tem 46 cromossomos. Qualquer coisa abaixo disso ou acima disso, o próprio organismo vai fazer uma seleção aí. Se não é interessante, ele vai eliminar. Tranquilo? Beleza, gente? Tá tudo de boa? Alguma dúvida? Não? A gente se vê na próxima. Beijos!